Flashes em branco e amarelo e letras minúsculas brancas, neon comunicação. Em retângulo branco luminoso surgem letras brancas minúsculas, BEAL. Fundo preto com letras minúsculas metalizadas em relevo baixo, seu tom. Ministério da Cultura apresenta Rodanas de uma locomotiva em movimento. Ferrovia sai de um túnel escuro e o título em letras brancas, Pioneiros de Videira. A ferrovia passa em meia floresta. Vista panorâmica do Rio do Peixe. Videira, uma cidade onde passado e presente se entrelaçam, envelhecida do centro de formando uma história de superação, trabalho e amor às nossas raízes. No coração de Santa Catarina, no meio-oeste do estado, desponta como símbolo de perseverança, coragem e prosperidade. Um município em constante transformação. É aqui, na estação Rio das Pedras Perdizes, que começa o nosso relato. Um convite para revisitar o caminho trilhado por pioneiros e imigrantes. Os colonizadores chegaram a Videira, então conhecida como Vila de Rio das Pedras, ainda no século XIX. Há registros de atividades em nossas terras desde 1890, já com imigrantes europeus, indígenas e caboclos. O primeiro traçado era lá por cima pela BR-116, desculpa, 153 lá. Fernando Fares é o senhor de pele clara e calvo. Pelo Planalto. Aí houve um desvio. Usa camisa xadrez branca e cinza de manga longa. Mais rápido, você valendo aqui das margens do Rio do Peixe, que é mais nivelado. Visto muito acidentado nosso relevo, e começou do norte para o sul. Aqui. Foto em preto e branco das primeiras casas do vilarejo. Veio de lá para cá. E junto com a estrada de ferro, veio os desenvolvimentos de todas. Começa lá na Serra da Taquara Verde, lá em cima. Aponta para trás em direção à estação. Isso antes. A Serra de Taquara Verde é o divisor de águas da bacia do Uruguai e do Iguaçu. Então lá de Matos Costa, o Rio do Peixe nasce lá em cima, na Serra da Taquara Verde, em Calmon. 1.264 metros de altitude. E a estrada de ferro então veio margeando. Foto em preto e branco da locomotiva de Videira. A ideia era abrir essa região para não entregar, né? Então o governo tinha muito interesse. E os acordos eram... No banco da praça, Maria Luísa Dalbon entregar 15 quilômetros de cada lado, cheio de é uma mulher de pele clara. De pinheiro, que era bastante promissor, mas sofrido. Então, para trazer essa gente toda para derrubar essa mata... Rosto arredondado, cabelos lisos castanhos na altura dos segundo ombros. Eu sei, veio todo tipo de gente, até das cadeias. Então, a região ficou povoada, não colonizada, povoada por todo tipo de gente. E mal pago, talvez, ou vivendo mal, eles foram se estabelecendo. E mesmo os que já moravam, não têm a propriedade do terreno. Quando eles têm que sair, gera um conflito social muito grande. A Estrada de Ferro foi uma das maiores obras de infraestrutura já realizadas no Brasil. A ferrovia, projetada para conectar São Paulo ao Rio Grande do Sul, trouxe os primeiros trabalhadores que instalaram trilhos e toda a infraestrutura necessária. Por décadas, ela transportou cargas e passageiros, entrelaçando vidas e regiões em uma única malha. Foto em preto e branco da ferrovia em atividade. Flávio Brandaliz é o senhor de pele clara e calvo, usa camisa de gola polo cinza. Foi via a estrada de ferro, a ferrovia, digamos assim, que ligava norte com sul, ou sul com norte, que proporcionou o início do crescimento da nossa região. Porque, na realidade, a maioria das famílias de origem italiana, elas vieram do Rio Grande do Sul. O nosso
meio de comunicação, de locomoção. Fernando Farias fala era o trem. Frente à estação Ali de Videira. na esquina, onde tinha um posto de gasolina, agora é o Subway. Ali era a cooperativa mista 26 de outubro. Que tinha ali, você comprava rolo, fumo em rolo, você comprava tecido, enfim, aqueles armazéns que vendiam tudo. O picolé era o Alvadir Ribeiro Alves era um dos que cuidavam ali. E aqui, aponta para a direita, onde estava a lesão, tinha a casa do mestre de linha, que era o Lepuc. E tem um fato curioso também, histórico, que veio um trem que eles tinham o POD, né? O telegrafista lá de Tangará, ou de Pinheiro Preto, que é a estação mais próxima, ligava para cá pelo Morse, se a linha estava desobstruída. E esse telegrafista daqui dizia: pode vir que a linha está desimpedida. Então, sempre tinha o que o trem trazia, o que essa composição trazia. Então, vinha muito gado do Rio Grande do Sul, em vagões gaiola. Com os braços estendidos, simula o tamanho vinha lá, da carga. Não sei quantas cabeças, 30, 40 cabeças por vagão. Claro que vinha alguém junto para dar água, para dar comida, até chegar em São Paulo. Então veio de lá esse livre trânsito, pode vir, o pode, e era um expresso de gado. Mas não era gado, eram as forças do Getúlio Vargas que estavam subindo. E o maquinista era o Sebastião Xavier de Oliveira, o Bastião Gateado. E chegou aqui na estação, parou, pegou as trenzinhas deles, as caixinhas deles, que eu até levei lá no museu, tá lá, com as comidinhas, com as coisas dele, que não ia comida dele. O Bastião Gateado levava dentro da caixinha as cartas do seu Saul para a dona Elejalde, que ela morava em Marcelino Ramos, e trazia, tem inclusive nesse livro, você vai ver, tem as cartinhas ali copiadas, né? E ele levava dinheiro da Fritz Lorenz, depois Ponzoni e Brandalize, naquela caixinha para pôr no banco em Marcelino Ramos. Flash de fotos em preto e branco e coloridas. Os imigrantes europeus começaram a chegar, vindos em sua maioria do Rio Grande do Sul. Colonização europeia. Eram italianos e alemães, mas também poloneses, e mais tarde outras etnias desembarcaram nestas terras após a Primeira Guerra Mundial. Na Itália era a miséria, que eles estavam nesse processo de transição entre o feudalismo, saída da Primeira Guerra, a miséria. Da Alemanha é o entre guerras mesmo. Maria Luísa usa que a situação está bem claro, com estampas florais laranja. Difícil para eles. Só é interessante que depois na Segunda Guerra eles que foram tão estimulados a vir foram perseguidos aqui, então eles sentiam muito. Mas em geral eles buscavam um novo mundo, né? Uma terra mais livre, com possibilidades de crescimento econômico. Tem outras etnias em Videira que a gente esquece completamente. Tem os libaneses, tem os poloneses, tem que podia se fazer, por exemplo, a ferrovia tem bastante polonês na história. A então Vila de Rio das Pedras deu lugar às vilas Perdizes e Vitória, onde os povos se organizaram em sociedade. Apesar das culturas distintas, viveram em harmonia e a união de seus esforços foi essencial para a criação do município anos depois. Os territórios das vilas pertenciam a Campos Novos e Caçador. Tudo era Flávio está sentado à frente de uma tudo cristaleira de era madeira. Vitória. Não havia separação. Havia, sim, uma ideia da colonização alemã, tanto é que Vitória, alguns anos atrás, já fazem muitos anos, nós tínhamos o Clube Vitória, que hoje é o CV. Então, a maioria das famílias alemãs que aqui estiveram ou vieram para cá, elas ficaram desse lado do rio. Aponta para a esquerda. Assim como há pouco falamos de Antagorda, a família Zoller, etc. Também próximo a Antagorda tem a família do Zago ali, que, sabe? Um núcleo italiano, um núcleo alemão, mas uma vida de comunidade.
vivendo pacificamente, sabe? Esses pioneiros trouxeram tradições, religiosidade e uma força de trabalho que transformou a paisagem local. Para atrair mais colonos, a Vila Rio das Pedras foi renomeada Perdizes e logo depois surgiu a Vila de Vitória com o mesmo propósito. Flash de fotos da vila e da Separadas população. pelo rio, Perdizes e Vitória tornaram-se núcleos onde italianos e alemães se uniram na busca por prosperidade, alicerçados pela agricultura e pelo desafio de erguer com suas próprias mãos a infraestrutura necessária. Por lado de lá tinha um pouco mais de alemão, por lado de cá tinha um pouco mais de italiano, mas não era assim uma coisa assim, aqui só tem os italianos, por outro lado só tinha alemão, isso não. Tinha, claro, algumas comunidades, que nem Antagorda, tinha umas comunidades aqui onde tinha uma concentração maior, pega o município de Rio das Antas, por exemplo, tinha uma concentração muito grande de alemães. Eu não lembro de ter alguma diferença Está sentado e usa camisa social de listas verticais da finas coexistência azuis. entre essas duas raças. Sabe? Que agora, na pesquisa com os alemães, que é recente, a gente vê uma história um pouco diferente. A entrada deles é pelo Porto de São Francisco, eles vêm do norte e os italianos vêm do sul. Parece que os italianos chegam antes, porque os alemães chegam e vão mais para a margem direita, né? E os italianos mais na margem esquerda. Mas tem, dos dois lados, tem imigrantes dos dois lados. E a convivência também, embora tenha atritos em função da cultura, eles se relacionam bem. Tanto que no processo de emancipação eles se unem para formar um município. Na Festa da Uva de 42, que são os mais italianos, a maioria italianos que produzem uva, também os alemães participam. Acho interessante que as cidades em volta são divididas, são duas divididas pelo rio. Nós conseguimos uma ponte, juntamos as duas e formamos uma cidade só. Mãos colhem cacho de uva. A vitivinicultura foi um dos maiores legados dos colonizadores, que trouxeram as primeiras mudas de parreiras e encontraram nas terras de videira o solo ideal para o cultivo da uva. A primeira plantação foi realizada em 1913 por Giovanni Crestani, que trouxe cepas de Uruçanga, Santa Catarina. Já em 1920, Antônio Ferlin cultivou um parreiral com 10 mil mudas de uva Isabel, tornando-se um dos primeiros produtores em larga escala. O meu nono que veio para o Brasil, né? E daí em 1924 ele veio para cá. Nesse lugar mesmo aqui, ele adquiriu uma colônia de terra aqui. E daí ele foi buscar a minha avó, teve os filhos aqui, que foi criando os filhos. Óculos, calça jeans e o meu pai daí que tinha 18 anos, e ele falou pros dois irmãos: vamos começar a fazer vinho para vender, porque era difícil aqui na agricultura. Meu pai sempre dizia que quando eles começaram não tinha energia elétrica, né? Não tinha uma máquina para fazer uma escavação aí, era tudo feito no braço, né? Levavam embora a terra com carro de boi. Ele foi para Vacarias, não encontrou uva, desceu para o campestre. Foi um dos pioneiros que começou a trazer uva do campestre. Eu me lembro que o primeiro ano nós trouxemos uva de lá em Biguncho. Assim começou a vinícola Zago. Mesmo as vinícolas tinham uma tanoaria para conserto dos... Fotos em preto e branco de uma vinícola artesanal. Mas tinha os profissionais que faziam só isso, só tanoaria. Inclusive em Pinheiro Preto tem os olivos, que eram um rio da pipa, faziam aquelas pipas enormes. Era uma atividade paralela, mas nem todo tanoeiro era viticultor. O vinho rapidamente se tornou a base da economia local, culminando na Grande Festa da Uva em 1942, inspirada nos eventos de Caxias do Sul. Me pareceu que a Festa da Uva seria uma prova de que a região já podia se emancipar. E havia pedidos da região no governo do estado, tanto que teve visita de governador. Fotos de aglomerações públicas. Então, foi um interesse político também, não só econômico, de mostrar a produção. Já era uma campanha pela emancipação.
Festa da Uva de 1942. Entre 1º e 8 de março daquele ano, Perdizes sediou uma celebração grandiosa, organizada pelo agrônomo Arlindo de Matos. Arlindo era um homem negro, cachos de uvas que pendiam dos parreirais da região exibiram a fertilidade do solo e o trabalho árduo dos moradores da época. A festa, que atraiu cerca de 4.000 pessoas, destacou a união entre os povos de Perdizes e Vitória. A construção de pavilhões e de um grande portal de madeira reforçou a grandiosidade do evento, que contou com a presença de líderes políticos, como o então governador Celso Ramos. 44 acontece tudo, a construção da inauguração da igreja, toda uma fase assim bem ativa. O ano era 1944 e o cenário era o Clube Tabajara, atual Edifício Itália, na rua Saul Brandaliese. Foi ali que aconteceu a solenidade de instalação do município de Videira, liderada pelo primeiro prefeito Milton Leite da Costa. No instante da assinatura do ato oficial, um rojão foi lançado ao céu, anunciando o marco histórico. Na Praça Nereu Ramos, Antônio Francisco Gaio hasteou a bandeira do Brasil, simbolizando o início de um novo ciclo para a cidade. Foto remasterizada de Videira. A colonização fez das vilas Perdizes e Vitória réplicas das tradições europeias. A arquitetura, os comércios, a gastronomia e o vestuário refletiam as influências italianas e alemães em cada detalhe. Da arquitetura europeia. Entretanto, os desafios eram enormes. Infraestrutura precária, falta de energia elétrica e dificuldades no acesso à educação e à saúde exigiram sacrifícios. Muitos pioneiros deram suas vidas para que serviços básicos fossem implementados para suas famílias. Com determinação, abriram estradas, criaram comércios e lançaram as bases para uma indústria local, superando adversidades e moldando o futuro. Foi todo um trabalho de heróis. Claro que eles buscavam uma vida melhor, mas o trabalho deles foi fantástico. A documentação que guardaram também é pouca. Foto, se tirava pouca foto. Então, tem famílias que nem tem foto dos antepassados. Então, como foi? Até no cemitério se buscou fotografias. Erika Anstiuti é uma senhora de pele clara, cabelos grisalhos na altura dos ombros. Católico, era mais fácil antes. Tinha frutas, tinha animais, vaca de leite, boi de canga, tinha porco também, eles criavam. Eles aprenderam, trabalhavam na colônia, estudaram, uns já vinham para a cidade, porque lá onde eu estava não era bem cidade, era a Campina Bela, um pouco separado da cidade. Já tinham uma noção de que quem estudava seguia para frente, quem não estudava ficava atrasado. Se a força de trabalho do italiano, do alemão, com a nossa homenagem também de gratidão ao caboclo, que foi um herói que desbravou. Quando eles começaram, aqui não tinha nem energia elétrica. Então, os primeiros 2 anos eles moíam a uva com a esmagadeira manual. Eles tocavam nas telas tudo por gravidade, eles contam, né? E de lá uns 2 anos eles compraram daí um motor a gasolina que tocava a esmagadeira. Daí de noite eles tiravam o motor da gasolina e levavam na bomba para fazer travasar os vinhos para conseguir trabalhar. Videira, não só Videira, todas as cidades tinha muito pouco recurso, sabe? Eu me recordo aí quando o prefeito era o Valdemar Calibim, depois até o Paulo Penso, quando o Paulo Penso foi prefeito também, ele ia lá, eu estudava aí no Colégio das Irmãs, no ginásio das Irmãs, eu me lembro um dia ele veio lá falar na sala de aula e tal. Eu me lembro até hoje aquela imagem daquele senhor, era um senhor grande e tal, o Paulo Fioravante Penso, ele foi prefeito de Videira. E ele falava lá da dificuldade que tinha, sabe? Não tinha recurso. Não é que nem hoje. Hoje você paga imposto até hoje uma vida ninguém pagava nada. Eu me lembro que quando eu comecei na vinícola aqui, era com 12 anos, era serviço braçal.
Tinha que... Biguncho, né? Você vê um biguncho pesava 90, 100 quilos de uva. E nós tínhamos que trabalhar com isso aí. Para engarrafar vinho é completamente diferente. Era tudo manual. Para você fechar um garrafão era manual. Era difícil trabalhar, sabe? Uma vez era diferente, as coisas eram mais difíceis, né? Você vê, viajante para atender você, demorava. Em um café, Daniel Piano, negociou de pele clara e magro, usa suéter e boina verdes escuros. Do Rio Grande, então você veio, você comprava uma coisa, faltava, você tinha que esperar. Hoje não. Hoje falta uma coisa, amanhã já está aqui. É, não é? Que eu aprendi a fazer tudo o que eu tinha direito de fazer. Comprar erva, quebrador de erva. Tinha que ter os que sapecavam a erva, os outros que secavam na mão. Aí faziam uma trouxa bem grande e tinha que pesar aquela erva seca. Aí depois de seca ela ia lá para um lugar, numa casa que chamavam de carijo. Lá ia a erva e eles socavam a erva e ficava bem fininha, mas não que nem nós temos erva agora, né? Não tinha serviço de saúde, tinha um médico para o hospital, que o hospital era lá no seminário dos padres. E naquele tempo também o professor tinha que saber tudo, dar injeção, ver a pressão, medir, não me lembro o que lá no sangue. Fotos em preto e branco das operações Videira das vinícolas. teve na vitivinicultura sua matriz econômica predominante até a década de 1970. Com o avanço das agroindústrias, as propriedades rurais passaram a diversificar suas atividades, incluindo a criação de suínos e aves. Eu me criei embaixo dos parreirais, e vendo tanuaria e isso aí. Aí começa a mudar a criação de porco, meu pai também. A produção de suíno, e depois de frango, e toda a economia vai mudando de lado. E até que as famílias se reestruturem, né, construam, vamos dizer assim, chiqueirões, galinheiros, demora um pouquinho. A origem do frigorífico aqui em Videira, que hoje é a BRF, e que foi a Perdigão, Fotos em preto e branco esse da fábrica frigorífico, da Fritz Lorenz em a atividade. semente foi comprado da Fritz Lorenz, ali da região perto de Pomerode, de Blumenau. A avicultura começou a se desenvolver no estágio inicial, e depois o caminho foi aberto, com as exportações de aves, né? Isso em 1975. Foi o primeiro embarque do Brasil, inclusive de Santa Catarina, nas exportações de carne de aves, aonde participou desse primeiro embarque a Perdigão, a Sadia e o Seara, da família Paludo. A partir daquele momento, a coisa caminhou. Ou seja, você tinha dois mercados, o mercado interno, nacional, e o mercado externo. O meu pai sempre foi um visionário. Fotos do pai de Flávio. Quer dizer, foi um batalhador. Ele era o senhor de pele clara, magro e calvo. Ele foi um político sem ser político. Tudo que era bom para a videira, ele se interessava demais. A ascensão da Perdigão, que mais tarde se tornaria a gigante BRF, impactou diretamente o agronegócio, marcando um novo ciclo de crescimento para o município. Instalações da Perdigão, próximas ao Videira rio. evoluiu ao longo da sua história, acompanhando o crescimento populacional e o surgimento de novas demandas. Um marco nesse progresso foi a criação da Universidade UNOESC, fruto da mobilização de líderes locais que reforçaram a vocação da cidade para a educação e o desenvolvimento. Nós estávamos lá fazendo o primeiro vestibular em Caçador e terminei as provas antes e fui sentar no colégio Aparecida, bem do lado da catedral ali. E
o doutor Dante Martorano tinha levado a Ieda, a filha dele, para fazer o curso também. Foto em preto e branco de perfil de Dante Martorano. Admissão. Admissão? Não, vestibular. Aí, terminamos conversando ali, o doutor Dante disse, Fernando, nós tínhamos escritório ali juntos. E daí eu passei lá em Caçador, o doutor Dante disse, se Caçador abriu uma fundação educacional, por que nós não podemos fazer isso em Videira? Antes de ser a UNOESC, existia a FEMARP em Videira, como existia em Caçador algo parecido com a FEMARP, e em Joaçaba algo parecido, tal. Aí, o que aconteceu a nível de integração? Quer dizer, Videira, Joaçaba, Chapecó, se uniram e se criou a UNOESC. Daí você me pergunta, por que Caçador não? Aquela história, né? Quer dizer, Caçador, ciúmes de Videira, ou Videira, ciúmes de Caçador, tal, os caras não somavam conosco, né? Concórdia, a mesma coisa, não somou com Chapecó, né? E aí nasceu a UNOESC. Depois que vem essa história do Dr. Dante lá em Caçador, já estava, o Dr. Dante era professor, inclusive o seu Evaldo era professor, o Fidelis Fantin, tinha um pessoal do Banco do Brasil, então professores assim extraordinários. Tinha um coronel, que eu não lembro o nome dele, que vinha para Videira aqui, que ele era o responsável pela junta de alistamento militar. E uma vez por ano ele vinha para Videira, na época aí das convocações, dos exames de seleção para ir para o exército. E foi feita uma reunião. Foto em preto e branco da equipe com 9 integrantes. Então vamos ver se eu lembro. O doutor Dante, o doutor Iriosardo, esse cidadão aí, o general, a Marialva Menegoto, tinha mais uma moça que eu não lembro o nome, daqui um pouquinho. Enfim, estão nessa fotografia. E vamos tocar o negócio, vamos. Daí é que venham aquela busca dos materiais lá na FURB, eles nos ajudaram. E ali começou então a faculdade. Participamos aí, assim, como assistente, né? Na época tinha uma outra geração que fez acontecer as coisas. O seu Evaldo, o Reicher, o seu Ângelo Argenta, o doutor Dante Martorano, o próprio Gabriel Bogoni, o Flávio Brandalize, da família Brandalize, um grupo de pessoas aí que trabalharam muito para que acontecesse a implantação da FEMARP, né? Videira é construída de histórias marcantes. Vista aérea da Igreja Matriz de Videira. Quem acompanhou sua evolução, seja vivendo os desafios ou ouvindo relatos, reconhece o papel de personagens inesquecíveis de vários pontos da cidade, que moldaram a cidade e deixaram um legado que inspira gerações. A primeira lembrança foi quando eu cheguei aqui no bairro, que eu vi aquilo ali, que eu vim de Veloso. Eu desembarquei aqui. E quando eu entrei no bar assim, eu digo, eu não vou ficar aqui. Branco de Videira. Eu não vou ficar aqui, me dá um negócio feio assim, mas já tiraram as minhas malas que não. Tava assim, digo, e agora o que eu vou fazer? Porque muita gente, eu lá do mato, lá trabalhava numa madeireira, digo, eu não vou me acostumar nisso aqui, porque até hoje, eu não esqueço disso que eu pensava que eu não ia imaginar que eu ia ficar gostando disso aqui. Foto em preto e branco da antiga rodoviária. Era ali do lado, né, que eu te falei, e funcionava isso aqui, então os caras vinham aqui, tomavam café, os caras chiquinhos pediam uma xícara de café e um salgado. E eu ia indo, voltando. Porque vinha de 30, 40 vezes cada um que chegava, e lotava aquilo ali, daí isso é aquele, que daí tinha Perdigão que tomava café, tinha tudo. Foto em preto e branco do prédio da Perdigão. Todo mundo tomava café aí. Isso aqui era um bodegão, você não acredita como é que era isso aqui. Porque aqui dentro você vai, aqui tinha charuto. Contabiliza nos dedos. Tinha fumo, tinha de tudo, sobre tudo. Antigamente os caras podiam vender o que você queria, você vendia no bar. Tinha sorrisal, tinha Ostrake, tinha Nador, tinha Melhoral, vendia de tudo. Saulo Brandalize, o Flávio, o Torinho, o Sérgio Aracanta, Pessoa, Moça 4,
doutor Custenaro, toda essa gente aí a gente conheceu, né? Aí teve na época das eleições, aí se elegeu o doutor Ilho Foto em preto e branco de prefeito em público com autoridades. Ele atende a um telefone. Aí ele tirou o parque temático, Foto de prefeito de frente para a multidão. Aqui levou por Rio das Pedras para fazer o distrito. Era aqui embaixo. Era aqui, a prefeitura era aqui, né? A garagem. Aponta para frente. Levou para por Rio das Pedras. Aí Videira estourou. Aí Videira deu um salto muito grande, Videira cresceu. O Perdigão também começou a vir mais gente de fora, e isso foi ideia, a cidade começou a ficar bonita, né? Acabamos montando um time de futebol preto e branco do time de futebol aqui em Videira, com pessoas nossas que trabalhavam na empresa, e depois de 2 anos nós já era campeão estadual de futebol, né? Quer dizer, uma coisa inédita, né? Uma outra situação, já não mais tão comigo, dentro do mesmo raciocínio, final de semana nós precisamos fazer alguma coisa para o nosso pessoal ficar despreocupado com o dia seguinte e tal. Aí nasceu o futebol de salão. Foto do time da Perdigão, com 17 integrantes, aqui no vermelhinho da série, vermelho e branco. Quer dizer, então, foram fases que aconteceram, não a nível de empresa, mas a nível de você buscar situações boas com relação ao teu corpo funcional. Então, eu diria, isso foi motivo de termos algo colaborado com a maioria do pessoal que vivia aqui em Videira, porque na realidade não foi só para a empresa, foi para a coletividade de Videira. Então, eu diria, muitas coisas aconteceram nesse período, mas, de qualquer forma, a gente acreditou em Videira. Eu poderia deixar das minhas atividades, mas não consigo. O meu negócio é aqui, o pessoal está nos ajudando, a gente continua olhando, mas ao mesmo tempo, se eu sair de Videira, vou ficar um peixe fora da água. Vista aérea de Videira. Nos anos 2000, Videira consolidou-se como um polo regional de desenvolvimento, destacando-se entre as principais economias de Santa Catarina. Este crescimento reflete o legado dos colonizadores que, com trabalho árduo e dedicação, transformaram esta terra em uma cidade vibrante, bela e repleta de orgulho. Eu sempre acreditei em Videira. Tanto é que esse aeroporto que está aí, à esquerda, foto do prefeito Ângelo Ponzoni. Ele é da época do Ângelo Ponzoni prefeito, sabe? E o que nós fizemos na época? O aeroporto, em cima de um morro, um porta-aviões, né? Foto da pista do aeroporto, Videira Perdigão com aeronaves. Mandamos asfaltar. Quem asfaltou inicialmente não foi a prefeitura de Videira. Fomos nós, a empresa. Nós tínhamos 2 aviões cargueiros, DC-3 e C-47, que faziam uma viagem por aeronave por dia, Videira a São Paulo. Quando não, algumas vezes, um avião fazia 2 viagens. Vista aérea de Videira. Sai às 20 horas. 22, 23 horas, você encontra viva a alma aí. Por quê? Exatamente, trabalham, né? E a força, aponta para frente. A força do trabalho, da honestidade, que fez dessa cidade pujante. Videira é um município que tem dificuldade de mão de obra, não tem gente na rua dormindo à noite, mas, ao mesmo tempo, o pessoal que chega aqui, eles já encontram, por exemplo, apartamentos, casas para morar, coisa que antigamente nós tínhamos dificuldade, sabe? Você precisava de pessoas para trabalhar aqui em Videira,
mas você não tinha onde alojá-los. Aí, o que acontecia? Os ônibus que estavam disponíveis aí na cidade, você coletava esses ônibus para ir buscar funcionários nos municípios limítrofes aqui. Porque, na realidade, a Videira hoje é um sugador de mão de obra de gente boa. Eu acho que Videira se tornou um polo de muita coisa aqui, sabe? Isso aí demorou um pouco para se estabelecer isso aí, mas eu acho que Videira está cada vez mais se catalisando como um polo aqui da nossa região, sabe? Hoje você olha a Videira assim, você se espanta, rapaz, de ver o movimento que tem Videira, bonita, tudo, que não tinha isso, não tinha aquilo, e agora tem o quê? Você vai num centro grande aí, o Videira tem o que tem no centro grande hoje. Videira se desenvolveu muito. Hoje, né, nossa, é muito mais prático trabalhar, você tem muito mais conhecimento, os maquinários te ajudam muito mais. Hoje nós temos uma fermentação aqui que é bem atualizada, não precisa mexer um bagaço, por exemplo, mexe tudo automático, a prensa automática, em anos 90 aí, até os anos 2000, era tudo batido na pá. Era bem complicado. Em uma parreira, homem enche uma taça de vinho. O serviço trabalhar certo, honesto, levar as coisas certinhas, é gratificante. Então eles que olhem e que trabalhem para o serviço não matam ninguém. Une as mãos pela ponta dos dedos. Façam o que acho que tem que fazer, porque hoje tem pouca gente. Hoje tem pouca gente que quer trabalhar. O teu objetivo é ter na cabeça e nunca desistir. Ter coragem para fazer o que você tem vontade. Se você não tem a capacidade de interpretação e tal, você não vai acompanhar. Não adianta você ter as tecnologias e tal. Fiquem ao par. Hoje nós temos uma informação muito deturbada, mas isso aí vai passar. A tristeza passa, a alegria passa, então se preparem. Temos que acreditar de que nós estamos nesse mundo para produzir alguma coisa. Se nós viemos para cá, alguém nos mandou. E a gente precisa agradecer quem nos mandou, para você saber orientar alguém que vai depender de você. Eu tenho receio o seguinte, que essa terceira ou quarta geração não lembre de mais nada. Descansa as mãos sobre o colo. E aí eles não valorizem ou não valorizam mesmo, porque eles não sabem nada e não lembram nada. O passado, os pioneiros, quem começou, quem deu a base, quem trabalhou tanto, tem que lembrar com carinho. Não só lembrar que eles eram pessoas rudes, que trabalhavam no pesado, que eles abriram tudo aqui. Senhor, abençoa-me. Aponta para a própria cabeça. Amplia as minhas fronteiras. Protege-me com tuas mãos e livrai-me de todos os males. E quem são nossas fronteiras? São nossos irmãos. De braços Sejamos abertos. solidários, sejamos filântropos. Vocês são o futuro. O futuro pertence a vocês. O sol se põe sobre Videira. Este documentário é especialmente dedicado às famílias que desbravaram estes rincões e que deixaram um legado de trabalho, respeito e amor por esta terra. Pioneiros de Videira, proponente Schuller Comunicação Estratégica Limitada, direção Felipe Schuller e Michel Beal, produção audiovisual Beal e Neocom. Neocom Comunicação Beal e seu tom. Este projeto foi contemplado no edital de chamamento público número 004 de 2023, Lei Paulo Gustavo Videira, Secretaria de Turismo e Cultura, Prefeitura de Videira, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.